Segunda-feira passada você acompanhou o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo aqui na TV Gazeta. E muitas dúvidas foram levantadas pelos telespectadores que nos escrevem sempre. Por isso, escolhemos esse tema para estrearmos o nosso quadro. Inclusive, se você quiser enviar suas dúvidas sobre qualquer assunto, vai lá no site do Todo Seu, clique lá no campo qual é a sua dúvida, aí a sua questão pode ser assunto para o próximo quadro, como é hoje o caso das eleições. Você tem dúvidas? Eu tenho. E por isso eu chamei a assessora-chefe da Assessoria de Comunicação Social do TRE de São Paulo, que é a Eliana Passarelli. Boa noite, Eliana. Não precisava nem ser assessora de nada. Você é tão bonitinha. Tudo bem, meu amor? Obrigado por ter vindo. Tudo bom? Você gosta de Bem, e você? Obrigado. Está na sua casa, você sabe disso. Não, obrigada. Eliana, meu amor, em toda a eleição tem sempre aquela mesma dúvida, né? É verdade. Se uma pessoa vota em branco, o voto vai para quem está ganhando? Em todas as eleições nós temos sempre essa pergunta, e eu creio que porque a urna eletrônica ela tem um botão branco também. Porque quando a urna foi criada em 96, havia a possibilidade, o voto branco era computado para o cálculo do quociente eleitoral. Mas em 97 já veio uma nova lei dizendo que não, que a partir dali, tanto os brancos como os nulos tinham que ser subtraídos dos cálculos. Mas ficou essa memória do voto branco. Ele era considerado quando nós fazemos aquele cálculo para o quociente eleitoral, que é para eleger os vereadores. Por isso que eu acho que é recorrente essa dúvida sempre, isso sempre está na internet, mas não vale, eles também são subtraídos de todas as contagens da Justiça Eleitoral. Agora você vê, eu acreditava firmemente que o voto em branco iria para quem tivesse. Mas que foi assim durante muitos anos, então ficou essa memória. Até a boca de urna, até outro dia tem jornalista perguntando, pode a 100 metros da sessão eleitoral? Já não pode há muitos anos, mas você fica com aquela memória anterior. Então hoje o branco, se votar nulo, é a mesma coisa, não vai para ninguém. Perfeito. Tá? Mas há diferença entre voto branco e nulo? Então, na verdade, teoricamente, alguns dizem, o voto branco é que você não tem nenhum candidato da sua preferência. E o nulo é um protesto mesmo, né? Você não gosta do que está acontecendo. Mas, para nós, da Justiça Eleitoral, tanto branco como nulo, eles são subtraídos, eles não contam para nada. E é um voto que a pessoa acaba não contribuindo para o processo democrático, porque o candidato se elege com menos votos, porque nós tiramos dos cálculos, né? E depois o que sobra aqui, que é contado. Então é um voto que na verdade é uma expressão individual, mas não contribui ali para o coletivo, né? Para você escolher os seus candidatos. Concordo contigo. Outra dúvida bastante comum é sobre aquela justificativa, né? O eleitor que não puder comparecer, por exemplo, em sua sessão para votar, como é que deve fazer para justificar seu voto? E quantas vezes ele pode justificar? Bem, pode justificar quantas vezes forem necessárias, mas o ideal é que ele tenha o título onde ele mora, justamente para ele participar, mas não estando na cidade, já é um motivo justo para ele justificar. E ele tem aquela justificativa que é no próprio dia, ela é automática, não depende dele ir ao cartório, pedir a justificativa para o juiz eleitoral. Ele vai no local de votação, lá nós temos os postos, ele vai levar um formulário que ele já pode imprimir pela internet, pode preencher com o número do título e tem que entregar no dia da votação, no mesmo horário, aquele documento ali, ele leva um documento de identidade também. É obrigatório que tenha o preenchimento com o número do título. Se ele não fizer isso, aí ele vai para o cartório eleitoral, ele tem 60 dias para solicitar essa justificativa sem pagar multa. E é o juiz eleitoral que vai apreciar se esse motivo é válido. No caso da viagem, ele está fora do domicílio eleitoral, ou não tem o título naquela cidade, já é um motivo justo. E tem também aquela justificativa da pessoa que está na cidade onde vota, por algum motivo ela está doente, tem algum motivo, porque tem que pensar que é algum motivo grave para ela deixar de votar, de participar das eleições. Aí o juiz eleitoral vai apreciar, ela leva um atestado médico, algo que comprove o motivo da ausência dela. Agora, antes não pode, né? Você justificar Não pode, não. Tem que ser depois. Depois pode. 60 dias para não pagar multa, para o juiz apreciar e conceder a justificativa. Caso o juiz não conceda ou ele perca esse prazo, ele vai pagar multa. Ele pode pagar em qualquer cartório eleitoral. Nosso cadastro ele é unificado no Brasil inteiro. Ou seja, não compareceu na eleição e também não justificou, vai pagar multa. Vai pagar multa. Ok. Agora, em que situações que o voto é facultativo, Helena?
Então, para os analfabetos, é um voto opcional, facultativo, para aqueles que têm mais de 70 anos e também para os jovens que têm de 16 a 18 anos. Agora, eles não são obrigados a votar, então se não votarem também não precisam justificar. Mas é importante que votem, já que se inscreveram, tem a inscrição válida, principalmente as pessoas com mais de 70 anos, pessoas experientes, tem muito para ensinar para os mais jovens, né? Os mais jovens porque estão começando, vão aprendendo a exercer a cidadania desde cedo. Meu velho vota até hoje. Isso é importante. Tem 95. 95? Olha que bacana. Mas é um velhinho que joga xadrez comigo e ganha. Nossa! Que bom! E tem muito para colocar com experiência. Agora, você falou das pessoas analfabetas. Elas possuem um esquema diferenciado para votar porque não assinam, sei lá, o voto nesse caso, você já disse que não é obrigatório, mas ela pode votar. Tem uma coisa diferenciada, não? Não. Se ele não assinar, ele vai colocar o polegar, tá? Vai ser identificado. Agora, a urna eletrônica, quando ela foi criada, ela foi pensada de uma forma que ela atendesse toda a população brasileira. Então, o teclado dela é um teclado de telefone, com mais 3 botões embaixo, que é o branco, o corrige ou confirma. E o analfabeto, ele telefona, ele conhece números. Então, a urna eletrônica realmente, ela facilitou muito o voto dos analfabetos. Essa urna eletrônica eu acho fantástico, fantástico. Ela é admirada por todo mundo, né? E o voto deles hoje é muito mais, né? Nós temos o voto muito mais aproveitado. Antigamente, votos nulos, nós tínhamos muito mais, porque era cédula, tinha que escrever, então isso complicava realmente o voto. No começo da minha carreira, eu fui eleito sem ser candidato. O rinoceronte cacareco foi eleito também. É verdade. Eu fui eleito. São histórias das eleições com cédula. Sem ser candidato a nada. Que bacana. No começo de carreira, aquelas coisas estavam aparecendo, votaram em mim. Meu Deus do céu. São histórias das eleições, isso é muito bom. E no caso de deficiente visual, como é que faz? Você falou a urna, não sei o que e tal. Se bem que ela tem, né? Ela tem o braille, para aquele que lê braille, tem o braille nas teclas. Para o deficiente visual que não lê o braille, nós temos um ponto no número 5, que é um código internacional que tem nos telefones. E onde nós temos sessões especiais, tem o audível. É um aparelhinho que o cego ele pode confirmar o voto. Ele vai ouvir o que ele está teclando. Mas só nas sessões especiais, ou onde esse pedido foi solicitado, onde o juiz eleitoral tomou conhecimento, não é uma sessão especial, mas tem deficiente visual, lá também foi colocado. Muito legal. Isso é para atender realmente todo mundo. Agora, o que acontece nos votos para legenda, hein? Isso é outra dúvida que eu tenho. E aumentou muito o voto de legenda, com urna eletrônica. É um voto que a pessoa está votando, ela não tem nenhum candidato da preferência dela, mas ela tem simpatia por determinado partido. Então, esses votos vão para a legenda e na hora de fazer o cálculo do quociente eleitoral para vereador, ele favorece aquele partido ou coligação. Porque nós pegamos os votos dados na legenda, mais os dados, os nominais, somamos para dividir por esse quociente eleitoral, para ter o número de vagas. Então, é importante também, contribui para aquele partido ou coligação. E depois é distribuído dentro da lista do mais votado para o menos votado. Então, mas é um voto que contribui para o partido ou coligação fazer mais candidatos. E essa história dessa reforma que eles querem fazer do voto distrital, distrital misto? Sai, não sai? Então, essa reforma política já há vários anos que ela tramita no Congresso Nacional. Na verdade, ela tem saído fracionada. Cada ano nós temos uma lei nova que faz algumas mudanças, mas essa parte mais substancial realmente ela ainda não foi modificada. Helena, a urna eletrônica que eu estava dizendo que é admirada por todo mundo, ela é realmente segura? É extremamente segura. Ela é tecnologia de ponta e ela é muito robusta. E nós temos vários momentos que essa segurança, ela pode ser, essa prova de segurança. Por exemplo, os programas já foram todos assinados digitalmente, estão num cofre. Isso, os partidos acompanham todas as etapas do processo. A urna eletrônica, ela está numa tomada, ela não é ligada em rede. Os dados, quando saem dela, ela já tem um boletim do resultado daquela urna eletrônica que é fixado no local de votação. Isso é distribuído para os partidos políticos. Eles fazem também a totalização paralela. Esses dados, quando depois são transmitidos para o computador que totaliza, ela tem uma tabela de correspondência à memória de resultados. Só entra no totalizador
aqueles números que correspondem àquela tabela. No dia da eleição, a própria Justiça Eleitoral, com uma auditoria externa, faz a auditoria das urnas. Nós sorteamos urnas na véspera. Seriam urnas que iriam para a votação, mas nós tiramos da votação, damos carga novamente naquelas que vão ser substituídas, pegamos essas urnas, vamos para um ambiente público, no caso da cidade de São Paulo é a Câmara dos Vereadores. Lá nós preenchemos cédulas, isso são crianças que vão fazer, os próprios partidos, digitamos lá e o resultado da urna eletrônica, o da cédula tem que bater o que entrou na urna também, o que vai sair da urna, para comprovar que não há nenhuma adulteração nos programas. Além de várias coisas, os partidos podem auditar quando a gente está dando carga na urna, por exemplo, esse momento agora, eles podem auditar 3% dessas urnas eletrônicas, sabe? Então, assim, ela é muito robusta. É impossível? Nada é impossível quando o homem está imbuído de fazer alguma coisa. Mas é muito difícil, porque é tudo muito rápido, tem uma segurança muito grande, você teria que ter um esquema fantástico que levaria muito tempo para você conseguir fazer alguma coisa. Cabe aqui uma pergunta, então. Quando você fala em tecnologia, o primeiro país que vem na sua mente é Japão. Os mestres da tecnologia, do nano, não sei o quê, enfim. Por que lá eles não usam? Então, depende muito da cultura de cada país e do sistema partidário, como é que eles votam, né? A urna eletrônica brasileira, ela foi criada para o nosso sistema, né? Nós votamos em candidatos, e antes votávamos no nome, agora votamos em número por causa da urna eletrônica. Então ela está totalmente adequada à nossa realidade. Agora, cada país tem a sua forma, vota em listas, então são sistemas diferentes. E Estados Unidos é uma confusão danada lá. Então, cada estado tem uma lei e é um tipo. E o Brasil, para nós, ela atendeu a nossa necessidade. Então, ela é muito boa para nós. Por quê? Porque ela moralizou as eleições, ela diminuiu o número de votos nulos. Nós não temos praticamente questionamentos. A população aprova a urna eletrônica, confia na urna, isso é muito importante. Agora, cada país tem a sua realidade e vai desenvolver os seus sistemas. Histórias todas, né? O começo da nossa república foi uma coisa absolutamente vergonhosa em termos de eleição, você sabe disso, que fraudava. Era. Um absurdo, né? Evoluiu muito. Nossa, quantas pessoas que foram eleitas e que não deveriam ter sido. Eu digo começo da república, né? Do mundo republicano aqui no país. Foi aí que começou a corrupção em todos os níveis, né? É verdade. Mas cabe uma outra pergunta agora, que eu já vi isso uma vez na minha sessão eleitoral. Uma pessoa que tinha perdido o título de eleitor e votou. Vota mesmo. Porque assim, os mesários, eles têm um caderno de votação, lá tem os seus dados, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento e tem o número do título. Então, e o título não é mais obrigatório, isso é muito importante. Ah, não? Não é mais obrigatório. Então qualquer carteira de identidade serve? Serve. Desde a última eleição, porque a lei ela previa que o eleitor deveria levar um documento de identidade e o título de eleitor. Essa questão foi até o Supremo, isso nas vésperas da eleição, porque isso ia inibir a participação de muitas pessoas que não teriam os dois documentos. Aí o Supremo decidiu que basta o documento de identificação com foto. Então pode ser carteira profissional, RG, ou mesmo documentos de profissional que tenha foto. Agora, o título é importante, a Justiça Eleitoral recomenda o eleitor tendo para ele levar, porque ele é identificado pelo número do título, mesmo tendo no caderno de votação, facilita para os mesários, e também tem o número da sessão eleitoral. Às vezes ele vai para um lugar enorme, ele não acha a sala. Então é interessante que ele leve o título sim, mas não é obrigatório. Helena, eu te agradeço muito, querida. E vou repetir, você não precisava trabalhar no TRE, não, você é tão bonitinho. Obrigado. Obrigada, viu? Eu que agradeço a gentileza. Imagina, muito generoso. Imagina, pelo contrário. Você que trouxe generosidade para o nosso programa, nos explicou tantas dúvidas. Eu queria até lembrar você, bonitão, você também é bonitinho, se tiver alguma dúvida, seja ela qual for, entre lá no nosso site, que é www.tvgazeta.com.br/tudo seu e clica lá qual é a sua dúvida. E nós vamos dirimir a sua dúvida aqui, pode ter certeza. Eu recebi a assessora-chefe da Assessoria de Comunicação Social do TRE de São Paulo, que é a Eliana Passarelli, a quem eu agradeço muito a presença. Obrigada, viu, querida? Obrigada. E boa eleição. Obrigada por todos nós.